Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Pois é, começou o nosso culto Kids e eu tenho aqui um convite muito especial para você. Venha comigo assistir a palavra, porque afinal de contas ela tá cheia de surpresa. Vem comigo! Graça e paz, crianças, que alegria estar aqui com vocês, mais um culto Kids. E nós vamos falar sobre isso aí, sobre a oferta. E opa, nós vamos falar hoje sobre a viuvinha. Ah, tia Dili, mas sempre fala. Mas sabe, crianças, eu estava lendo a palavra e eu estava imaginando. Eu amo o meu Jesus. Você não ama o teu Jesus? Eu amo o meu Jesus. Lá em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Acompanha comigo aí na Bíblia. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aleluias! Vem aqui. Você está vendo essa viúva aqui? Ela está com 2 moedas. Mas como ela amava Jesus, na palavra fala que ela entregou as 2 moedas. Você talvez entregaria somente uma moeda, não é verdade? Muitas vezes fala assim, para que eu vou entregar as 2 moedas? Papai vai dar 2 moedas de R$1 para você. Você fala assim, para que eu vou dar as 2 ofertas? Vou dar só uma oferta mesmo. Muitas das vezes acontece isso, que eu falo porque o Benjamin já fez isso. Mas essa viúva, ela deu todo o sustento que ela tinha. E aqueles outros homens, os fariseus, os outros judeus, entregaram de muitos ouro. E Jesus estava ali perto do gasofilaço, assim como eu estou, Mas Jesus sentou ao lado do gasofilaço, uma caixa para entregar a oferta, não é para ver a quantidade que o povo estava colocando na caixa, no gasofilaço, não. Jesus, ele observava o coração. E ele viu que a viúva, entregou tudo que ela tinha, porque ela amava Jesus. Ela ama a obra. E assim é eu e você. Nós precisamos amar Jesus, amar a obra de Jesus e entregar a nossa oferta, o nosso dízimo, de todo o nosso coração. Lá na palavra também em Coríntios fala o quê? Trazei a sua oferta com alegria, né? Então a viúva, ela trouxe a oferta dela com amor e alegria no coração. É assim que para eu e você ofertar. Amém, crianças? Então vamos aprender com a tia Dili? Vamos ofertar como essa viúva de todo o coração dela. Ela amava a obra e ela entregou as 2 moedas, as únicas ofertas que ela tinha, o único dinheiro que ela tinha. Não vou falar para você entregar o seu único dinheiro que você tem, mas entregue aqui no gasofilaço, de todo o seu coração e com alegria de todo o seu coração. Amém? Um beijo no coração de vocês e eu vou orar com vocês agora. Fecha os olhinhos comigo. Repete com a tia Dili. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor faz por mim, pela minha família. E eu peço ao Senhor, me dê um coração igual desta viúva, para que eu possa vir ofertar na tua casa, Senhor, de todo o meu coração e com alegria. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez, um beijo no coração de vocês e até o próximo Culto Kids. Tchau! Graça e paz. Pois é, chegou um momento muito especial que é a nossa palavra. E eu quero começar a nossa palavra de hoje, crianças, fazendo uma pergunta para vocês.
Quem é que gosta de ganhar presentes? Olha, eu vou falar a verdade para vocês. Eu gosto muito de ganhar presentes. E você aí, certeza que todo mundo aí levantou a mão. Porque ganhar presentes é muito bom, não é? Nossa, como é bom ganhar presentes. E eu quero aqui falar para você que o nosso Deus, sim, o nosso Deus é um Deus tão bondoso que Ele nos deu também presentes. Alguns devem estar aí se perguntando, como assim? Né? Veio uma caixa assim voando e puf, caiu na minha casa. Não, mas Deus nos deu presentes e eu quero falar desses presentes que Deus nos deu para você, criança que está aí me assistindo. Olha só um pouquinho, que a tia aqui tá... Deus, Ele gosta sim de nos presentear, né? E sabe qual presente que Deus nos deu, crianças? Chama-se dons. É, isso aí, dons. Deus nos deu dons. Os dons são um presente de Deus para nós. Olha só, que somos seus filhos. Mas tia, que presente é esse? O que é um dom? Olha só, o dom, ele é uma dádiva de Deus, é um privilégio que algumas pessoas recebem. Mas que são esses dons? Que são esses presentes, né, que Deus nos deu? Pois é, agora eu quero aqui mostrar para vocês. Eu sei que vocês estão curiosos aí do outro lado da telinha comigo. Vem que eu vou te mostrar. Primeiro dom que Deus nos deu como presente é o dom da palavra de sabedoria e de conhecimento. Ai, tia, como assim? Um dom de palavras de sabedoria e conhecimento? O que significa isso? Olha só, esse dom é quando nós recebemos uma palavra de vida e não de morte. Palavras que não são tolices. As pessoas serão edificadas com todas as palavras que saírem da sua boca. Sabe, criança, resumindo isso, é quando alguém está ali, se encontra perturbado, triste, angustiado com alguma situação. E aí Deus coloca assim, sabe, uma palavra de vida, sabe? Uma palavra que vai transformar aquela situação daquela pessoa. Aquela pessoa que estava ali com tormenta, até mesmo, sabe, pensando em morte. Quando Deus coloca esse dom na sua vida, que é a palavra de sabedoria e de conhecimento, Ele libera uma palavra de vida. Uma palavra que vai de encontro tudo aquilo que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então, se ela se encontra ali triste, perturbada, cansada muitas vezes do cotidiano, do dia a dia, estressada, Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é nele que nós podemos descansar. Então, são palavras que vão sair da sua boca e que vai gerar vida a outra pessoa que se encontra necessitada naquele momento. Outro dom é o dom da fé. Nossa, o que é a fé? A fé é ver o que ainda não existe. É crer mesmo que as coisas estejam difíceis. A fé é a única forma de agradarmos o coração de Deus. Sabe, criança, muitas pessoas nesse mundo precisam desse dom aqui. Precisa fortalecer o dom da fé. Tem muitas crianças, muito adulto, até mesmo velhinhos, que já perderam a fé, perderam a esperança. Não se tem mais esperança, ficar ali, sabe, aceitando as coisas do jeito que tá. Ah, não, porque já tô cansado e nada se resolve. Sabe, esse dom da fé é o dom que todos nós precisamos todos os dias exercer ele, fortalecer ele, porque fé é ver, é acreditar naquilo que os meus olhos
ainda não vê, mas eu tenho certeza dentro de mim que já aconteceu, que eu vou receber. Então, o dom da fé é isso, é acreditar no que ainda não existe. E isso é um dom, é um presente de Deus. Outro é o dom de curar e operar milagres. Ah, gente, quem não gostaria? Esse dom, com certeza, é o dom mais desejado por todos. Porque, afinal de contas, quem aí não gostaria que Deus usasse para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos? Hein? Eu gostaria. E você aí em casa? Eu sei que muitos também levantaram a mão. Sim, crianças, é um dom de Deus operar milagres. E o que? Curar as pessoas enfermas. Você aí em casa conhece alguém que está com algum tipo de enfermidades? Pois é, você tem o dom de Deus dentro de você. Esse presente já está com você. Ele foi liberado por Deus através do Espírito Santo para que você opere nesses dons. Então, se tem alguém aí enfermo aí do seu lado, você pode estender as mãos e no nome de Jesus orar por eles e eles serem curados. Vocês podem operar também milagres, né, ali instantâneas. Você já pensou? Você levantar a mão, orar por alguém que anda, né, numa cadeira de rodas e você orar por aquela pessoa e aquela pessoa se levantar. Nossa, que maravilha é, né? Então, tudo isso é dom de Deus. É um presente que Deus dá para todos nós que somos seus filhos. Então, sinta-se privilegiado, porque esse dom está dentro de você. Outro dom, que também é um presente, é o dom da profecia. Olha só, profeta é aquele que fala o que Deus coloca em sua boca. Ele fala também do que virá a acontecer. Sabe, criança, muitos aí ficam confundindo profeta, sabe, com vidente, com mágico, com feiticeiro, um monte de coisa, mas não é nada disso, tá? Profeta é aquele que ouve Deus, né, e que transmite a mensagem de Deus para as pessoas. Em muitos casos, Deus ele vai falar sim com o seu profeta daquilo que vai acontecer, tá? Isso está na palavra. Então, o dom de profecia é um dom de Deus e todos nós podemos falar. Nós podemos sim ouvir Deus e falar a mensagem de Deus para as pessoas. Amém? Esse é um dom de Deus, está dentro de você. Outro dom é o dom de discernimento de espírito. Como assim, tia? Ai, quando falo essas coisas eu fico até com medo. Muitos devem estar aí pensando aí em casa sobre isso, né? Mas não precisa ter medo. Deus nos dá o dom de discernir o espírito. Como assim? Esse dom, ele nos ajuda a ver se nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus ou nós temos deixado nos enganar pelo inimigo, né? Então é o dom que a gente consegue saber se é de Deus ou se não vem da parte de Deus, né? Então é um dom. E lembrando, ele está dentro de você. Outro dom é a variedade de línguas. Quem aqui já viu alguém falar em línguas, orar em línguas? Eu já vi muito. Tenho certeza que você aí de casa também tem visto. Muitos ficam admirados, porque é tão bonito, não é verdade? Outros ficam assim com um ponto de interrogação bem grande assim na cabeça, porque afinal de contas, o que eles estão falando, né? Então a gente fica meio, né? Alguns ficam meio assim, outros têm medo, mas não precisa ter medo, né? O dom de falar em línguas, ele vem de Deus, ele está dentro de nós, né? Então o dom de língua, o que é? É o Espírito que nos dá o dom de falarmos em línguas com o Senhor. Esse dom é como se nós tivéssemos uma linguagem entre Deus e o nosso espírito. E nós conseguimos
nos comunicar com o Pai nesse dom, nessas línguas, né? Quem entende essas línguas? Somente o Senhor. Nossa, que interessante, né? Isso é muito interessante, isso é muito particular. Nossa, que tremendo, que Deus maravilhoso, né? Então, assim, a nossa mente não consegue muitas vezes traduzir o que nós estamos falando. Mas com certeza, crianças, Deus sabe aquilo que nós estamos falando, né? Deus sabe tudo que nós estamos pedindo. Deus sabe tudo aquilo que nós estamos orando, né? Porque afinal de contas, muitas vezes nós nem sabemos orar como deve se orar de verdade, né? Mas o Espírito de Deus que está dentro de nós, ele consegue transmitir a Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. Por isso da importância de nós sempre estarmos falando e orando em línguas. Isso é comunicação entre nós e Deus. Outra coisa muito especial que vem com esse dom de variedades de línguas é o dom também de interpretação. Algumas pessoas, não são todas, tá, crianças? Mas algumas pessoas, elas têm o dom da interpretação de línguas. Esse dom é dado pelo Espírito Santo de Deus, né? É onde alguém ora em línguas e alguém que tem esse dom aí muito especial consegue interpretar, consegue, sabe, ouvir na sua linguagem natural, né, tudo que eles estão falando. Isso é permissão de Deus, isso é dom de Deus, isso é muito bom, isso é maravilhoso e isso é dom de Deus. Não se esquecendo, fala aí comigo, ele está dentro de mim. Olha só, para que serve todos esses dons, né? É uma pergunta que eu faço aqui para você. Para que serve todos esses dons, né? Vamos lá. Tô falhando aqui. Para que nós possamos ajudar uns aos outros em suas necessidades. Existem tantas pessoas precisando de uma palavra de sabedoria. Existem pessoas que estão aí do seu lado precisando de uma palavra de vida. Existem pessoas que estão aí do seu lado, sabe, precisando de curas, de sinais, né? Tem pessoas do seu lado que estão precisando fortalecer a fé, né? Trazer novamente a esperança. Então existem pessoas que precisam de você, né? E esse dom, ele vem nos capacitar para que nós possamos ajudar essas pessoas, né? Que estão ao nosso lado, que estão ao nosso derredor, né? Que estão nas escolas, que estão em casa, estão no nosso grupo familiar, estão no nosso grupo de amigos. Então, essas pessoas precisam, né? De nós, de cada um de nós. E eles precisam que nós tenhamos entendimento e que nós possamos ser instrumentos de Deus para poder operar na vida, né, dessas pessoas com sinais e maravilhas, porque os dons estão dentro de nós. Você faz parte da geração que também fará prodígios e maravilhas. Sabe por quê? Se você quiser, tá? Se você quiser, você pode sim ser uma criança, um jovem, um adolescente, né? Um adulto, um ancião, que se você quiser ser usado por Deus, Deus usará você para impactar a sua geração, né? Então, muitos apóstolos na época lá de Jesus, eles viveram esses dons maravilhosos que estavam dentro deles. Sabe, um exemplo muito legal que a gente lê na Bíblia é de Pedro e João, desculpa, crianças. É de Pedro e João. Sabe, quando eles estavam ali na porta, eles iam adorar no templo. E tinha um homem lá paralítico, né, pedindo esmola, um mendigo. E ele estava ali pedindo, mendigando, né, pedindo, né, porque ele tinha necessidades, ele não podia trabalhar, estava ali, né, doente, enfermo. E Pedro e João estavam passando e ele pediu esmola para Pedro. E Pedro
olhando para ele assim, falou assim: olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem imediatamente deu um pulo, sabe? Deu um pulo, foi curado e entrou no templo dançando, louvando a Deus, glorificando ao Senhor, né? Então, sabe o que isso quer dizer? Pedro, ele estava falando: olha, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho os dons que Deus me deu, os presentes que Deus me deu. Levanta e anda. Olha só que tremendo, né? Então, quem aí do outro lado dessa câmera quer ser usado por Deus nesse tempo? Eu quero. Eu tenho certeza que você aí de casa também quer. Então, você faz parte, né, dessa geração, se você quiser. Outro ponto muito importante. Lá em Gálatas, vocês já devem estar assistindo o Culto Kids aí há algum tempo. E vocês têm ouvido falar muito a respeito do fruto do Espírito, né? Então, olha só, em Gálatas 5:22, só relembrando vocês, é que o fruto do Espírito, ele é amor, alegria, ele é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sabe? Tudo isso, quem nos dá, quem nos move, quem nos faz entender é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele está dentro de mim e dentro de você, operando. Então, olha só, essas qualidades são qualidades que devem ser encontradas no caráter de um verdadeiro cristão. Todas elas foram encontradas na vida de Cristo e que são colocadas em nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Sabe, esses frutos, eles têm que andar na nossa vida, eles têm que fazer parte do nosso caráter, né? De um verdadeiro cristão, né? Esses dons, eles são colocados pelo Espírito Santo e nós precisamos nos mover, nós precisamos andar nesse dom, nesses frutos, né, do Espírito. E assim nós vamos parecer, sabe, criança, com Jesus. Deixa eu passar aqui. As pessoas que deixam o Espírito Santo dominar suas vidas se tornam um solo fértil para o crescimento da palavra de Deus e fazem a diferença no mundo. Agora, quero perguntar para vocês querem fazer a diferença aonde você está? Você quer fazer a diferença lá na sua escola, lá na sua casa, lá no meio da sua família, da sua parentela? Pois é, deixa com que o fruto do Espírito Santo, deixa com que o Espírito Santo de Deus, né, domine você. Deixe com que ele ganhe força dentro de você, né? Deixa que ele domine a sua vida, deixa ele que controle a sua vida, né? E aí você vai se tornar um solo muito fértil. Fértil para quê? Para o crescimento da palavra de Deus. A palavra de Deus vai crescer tão grande, mas tão grande, vai te alimentar tanto, mas tanto, que você vai se tornar muito forte. E qualquer pessoa que estiver perto de você vai sentir a diferença, vai ver a diferença, porque Deus está movendo na sua vida. Deixa eu só passar aqui. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Vamos juntos fazer um tremendo Pentecostes. Amém? Então, crianças, nesses dias, já estejam movimentando no Espírito, estejam orando ao Senhor, pedindo a Deus: Senhor, eu quero esses dons, eu quero esses presentes que o Senhor já me deu, eu quero que eles se manifestem na minha vida. E aí, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão ser cheios do fogo de Deus, amém? E assim nós vamos fazer juntos um grande e tremendo Pentecostes. Nossa, que grandioso, né? Que maravilhoso. Então, crianças, essa foi a nossa palavra de hoje. Espero que você tenha entendido. Espero que você tenha acreditado, porque essa é a verdade. Isso é a palavra de Deus. Amém? Então, nesse momento, eu quero assim
convidar vocês a fecharem os olhos, nesse momento agradecer ao Senhor e também pedir a Deus, né, que Ele opere em você. Feche os olhos comigo. Deus, em nome do Senhor Jesus, na Tua presença, eu quero agradecer ao Senhor pelos presentes que o Senhor já nos deu. E eu quero, Senhor, de forma tão preciosa, pedir ao Senhor, meu Deus, que o Senhor opere, manifeste, Senhor, esses presentes, esses dons na vida de cada um que está me ouvindo e me vendo neste momento. Que o Senhor, meu Pai, nos faça, Senhor Deus, ó Pai, o seu instrumento, assim como o Senhor deseja fazer e usar. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó doce Espírito Santo, queremos te louvar e agradecer, em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Ó, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para vocês, e um beijo bem grande e até mais. Tchau!